As sucessivas altas aí dos combustíveis deixaram muitos curiosos quanto como seria a vida se tivesse um carro elétrico. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, o número de carros elétricos vendidos entre janeiro e outubro de 2021 foi de mais de 1.800 unidades. Esse número já é bem maior que as 801 unidades comercializadas em 2020. E já existem vários modelos, de carros com motor 100% elétricos aqui no Brasil. E nós vamos agora, aqui no quadro SP Rio Mais Business, comentar sobre um deles, o Nissan Leaf, que foi o modelo com motor 100% elétrico mais vendido do segmento no ano passado. Nós recebemos nos estúdios aqui da SP Rio Mais o Anderson de Mello, que é vendedor de veículos novos da carreira Nissan, aqui de São José dos Campos, a qual já quero agradecer. Anderson, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Obrigado, bom dia pelo convite. Participa conosco também de forma remota o jornalista José Guilherme Ferreira. Anderson, eu queria inicialmente perguntar, o Nissan Leaf ele foi lançado em 2010, né? A Nissan foi uma das primeiras, de repente, ela é pioneira no setor de carros elétricos. E como eu falei aqui, a Associação Brasileira de Veículos Elétricos informou que foi o modelo mais vendido, agora há pouco aí no país, no ano passado. O que faz esse carro ser o mais vendido? O que é tão requisitado pelo consumidor para ele ter os ingredientes para ter sido tão vendido no ano passado? Bom, como você mencionou, ele foi lançado em 2010, a primeira geração. O Leaf é o veículo elétrico mais vendido no mundo, né? Estamos com a segunda geração agora, né? No Brasil foi lançado em 2019 e ele houve inúmeras melhorias comparado à primeira geração. Então, todo o sistema de monitoramento, de segurança, a Nissan chama de Safety Shield, né? Então todos os recursos aí de segurança que tem disponível no veículo. Fora a melhoria de bateria, motor, então tudo isso agrega aí nessa segunda geração do Leaf, né? Até a questão da bateria, acho que é uma dúvida recorrente, por exemplo, quanto à autonomia da bateria, né? Porque a gente sabe que o tempo, ela vai perdendo a vida útil com o tempo, né? Qual que é a autonomia dessa bateria? A bateria ela é potente, ela vem, essa nova geração, essa segunda geração, tem uma autonomia melhor do que a primeira? Sim, a bateria aumentou a capacidade, hoje são 40 kW, de capacidade. A autonomia é variável, porque o Leaf ele possui vários modos de condução. Então, inclusive tem modos regenerativos, então ele utiliza parte do freio motor para regenerar voltar para a bateria, né? Então a montadora dá em média de 272 a 320, dependendo do modo de condução, né? E a bateria, assim como qualquer bateria, tem uma vida útil. Hoje a montadora dá 8 anos de garantia em 20% de degradação, ou seja, depois de 8 anos você tem uma vida útil de 80% da bateria. Eu acabei pesquisando um pouquinho sobre essa questão da recarga doméstica, por exemplo, de alguns modelos. A gente sabe que ampliou os pontos de recarga nas cidades, e cada vez mais os veículos elétricos estão sendo, apesar de ainda ser um artigo caro, é um artigo de luxo em termos para um público específico, mas ele está aumentando o número de vendas desse tipo de modelos. E dentro dos modelos que eu estava pesquisando no mercado, a Nissan está na média ali do custo médio da recarga, Ela não chega a ser tão caro como, por exemplo, um Porsche, um Volvo, mas ela tem uma capacidade não ser tão barato, por exemplo, como o Jaque, ou o Mini Cooper e tudo mais. Mas é um modelo acessível. Qual que é a diferença da Nissan quando você fala de recarga, dessa questão da capacidade da bateria e tudo mais, e o custo-preço para a recarga? Qual que é a diferença da Nissan para os outros modelos que estão atualmente no mercado, que garanta com que você acaba conseguindo ter esse domínio para poder vender melhor também o veículo, Sim. O Leaf ele se destaca devido a ter vários modos aí de carregamento, Ele é, se não me engano, o mais versátil hoje disponível no Brasil. Que hoje existem vários tipos de conectores de recarga. O Leaf ele possui o tipo 1, mas os pontos de recarga no Brasil utilizam tipo 2. Então ele já vem com adaptador para tipo 1 para tipo 2, vem com carregador portátil, carrega em qualquer tomada 110, 220
E tem os pontos que você pode instalar na residência. Hoje você encontra praticamente todos os shoppings, né? Também já estão Condomínios, colocando, né? postos de combustíveis, então tem tipo de recarga rápida. Então ele possui 4 modos de carregamento. Então o adaptador para tipo 1, tipo 2, o carregador portátil, você pode instalar o wallbox na residência, que é um aparelho que instala direto na rede elétrica, e o carregador rápido, que é o CHAdeMO. Esse é de carga rápida, né? Então, o que destaca no Leaf é realmente ele ser mais versátil com relação ao carregamento. Claro, dependendo do modo de carregamento, você tem um tempo variável de recarga, né? Uma carga rápida, por exemplo, você vai de 0 a 80% de bateria em 40 minutos. Já com o wallbox que você instala na residência, de 0 a 100, dependendo do equipamento, de 5 a 7 horas, né? Eu vou pedir para incluir aqui agora, nesse bate-papo aqui, o Zé Guilherme. Zé Gui, por favor. Oi, bom dia. A gente viu aí notícias da Nissan, uma história... Zé Gui, peraí, um minutinho que a gente não está ouvindo o retorno do Zé Guilherme aqui no estúdio. Oi, Zé Gui, bom dia. Deixa eu só ouvir. Bom dia. Agora ouvimos muito bem até demais. Por favor, Zé Gui. Bom dia. A gente viu aí notícias da estratégia da Nissan, uma estratégia aí de 5 anos, com investimentos de 17,6 bilhões de dólares no caminho da eletrificação, né? Quer dizer, até 2030, a Nissan está anunciando aí que 50% da sua produção vai ser ou elétrica, ou totalmente elétrico, ou híbrido, né? E dentro dessa estratégia está justamente a questão da bateria, que vocês já conversaram, né? Existe todo um desenvolvimento aí para o caminho da bateria sólida, substituindo as atuais baterias de lítio, né? E que isso poderia garantir carregamento mais rápido, mais durabilidade, enfim, mais potência até. Você tem acompanhado esse mundo do carro elétrico e realmente todas as empresas estão nesse caminho, não é mesmo? Assim, hoje a eletrificação é muito comentada no mundo inteiro, né? No Brasil, claro, a gente ainda está começando, está engatinhando, mas Europa, Estados Unidos, até mesmo na Ásia, eles já têm um apelo muito forte, né, a eletrificação. Então, a tecnologia avança muito rápido. Hoje a maioria das baterias são de íons de lítio, né? E cada vez mais estão descobrindo outros materiais para fazer baterias com capacidade de carga maior, com realmente uma recarga mais rápida, né, e maior durabilidade, né? Então realmente uma evolução que vem a cada ano. Cada ano todas as montadoras aí, não só a Nissan foi pioneira, né? A Nissan desenvolveu um carro elétrico em 1947, o Tama, no pós-guerra, né, no Japão. Então eles estavam sem recursos, devido à falta de recursos, né, de combustível, eles desenvolveram o carro elétrico. Então, isso não é novidade hoje e cada vez mais eles estão avançando nessa parte aí de tecnologia. A Nissan tem não só 100% elétrico, mas tem o sistema híbrido também, que está para chegar no Brasil, que é o sistema e-Power. Então, um sistema híbrido aí bem mais eficiente que os híbridos atuais que tem hoje no mercado nacional. Anderson, o consumidor quer saber uma coisa direta, né? A questão da economia. Quer dizer, eu tendo um carro elétrico, quanto de economia eu vou conseguir, né? E tudo isso tem a ver com consumo de gasolina e de diesel, né? E também uma pressão da própria sociedade chinesa e europeia em relação à sustentabilidade dos modelos, né? Com as novas exigências aí do controle
da emissão de carbono, né? Todo mundo aí está correndo para o elétrico, mas o que a gente quer saber é quanto ele é mais econômico. Boa pergunta. Hoje está se falando muito das altas combustíveis, né? Mas assim, para ser direto, o Leaf ele possui uma bateria de 40 kW. Então você, para dar 100% de carga, você vai consumir 40 kW da sua energia elétrica. Hoje, se a gente for converter, claro, é variável de acordo com a tarifa aí da eletricidade, mas daria mais ou menos aí de 35 a 40 reais para você dar 100% de carga, né? Então, 40 kW você roda de 270 a 320, representa 1/5 aí do que fosse colocar de gasolina, né, no veículo a combustão. Então, é muito mais econômico. Claro, os veículos elétricos, a princípio, não foram desenvolvidos com esse intuito de ter economia na hora de rodar, né? Mas hoje está linkado a isso também. A questão que eu queria colocar também é o seguinte, né? Em países, por exemplo, como a Noruega hoje é um exemplo é um dos países onde mais existe o carro elétrico, né? Mas lá houve muito incentivo do governo em relação aos impostos, né? Você compra um carro elétrico e você paga menos imposto, né? Você acredita que isso possa acontecer aqui no Brasil? Acredito que sim. Há alguns anos atrás, no próprio estado de São Paulo, havia incentivos, né, de carros elétricos e híbridos, né? Mas a gestão atual tirou essas isenções, pelo contrário, aumentou os impostos, né? Então, dificultou um pouquinho a venda aí do veículo elétrico. Mas sim, eu acho que todos os governos, não só federal, estadual, municipal, deveriam trabalhar nisso daí. Tanto é que São José está crescendo muito aí a frota de veículos elétricos, né? A gente tem o transporte público, tem a guarda municipal, então dá para perceber que São José está investindo bastante nessa parte. Claro, depende cada um fazer sua parte para aumentar os incentivos. A Nissan, por parte do banco Nissan, dá incentivos na compra do veículo, né? Hoje tem taxas reduzidas, tem taxa zero de financiamento, né? Então a Nissan procura fazer a parte dela, mas claro, depende de cada um também contribuir. Muito bem, Rodrigo. Eu tenho até uma pergunta aqui sobre uma bateria de lítio, né? Caso tenha alguma avaria, significa que pode ocorrer uma reação química extremamente exotérmica ali. Existe algum sistema de segurança que diminua os danos caso ocorra algum acidente? Sim, as baterias eles ficam na parte do assoalho, né? Tanto é que melhora a aerodinâmica do veículo, mas elas são totalmente lacradas, né? Somente consultores aí técnicos conseguem fazer a manutenção do veículo. Então, todo veículo ele tem um sistema de segurança, né, com relação ao quesito bateria, né? Tanto é que, assim, no mundo, eu falo pela Nissan, não tem nenhum caso grave de acidente com veículo elétrico, no quesito aí bateria, né? Uhum. Bom, a gente... Até uma das perguntas minhas você acabou respondendo aí pelo Zé, que é realmente projetar esse mercado, até porque a gente percebe já muitas prefeituras, a própria prefeitura aqui de São José dos Campos, muitas prefeituras se utilizando de veículos elétricos por conta da sustentabilidade, economia e tudo mais. Mas você vislumbra realmente um mercado mais promissor, até porque atualmente, você mesmo comentou, né, que o Brasil ainda está caminhando com passos, pode ser até um pouquinho largos aí, mas ainda está iniciando, né, esse setor comparado à Europa, por exemplo, né? Ainda é um carro muito caro, ainda para um público específico, mas há uma projeção de um mercado melhor, de mais incentivos por parte do governo, ou de estar mais acessível para a população? Eu acredito que sim, até mesmo assim, para a gente não ficar dependente dos combustíveis fósseis, né? Hoje está
muitos falando de guerra, que vai faltar combustível, né, no mundo inteiro. Então, eu acredito que todos os governos deveriam dar mais incentivos. Outro dia, até conversando com um cliente dentro de loja, ele vê um futuro que, de repente, cada padaria, cada comércio vai ter um carregador. Então, assim, o governo dando incentivos, né, dá um incentivo para aquele comércio, coloca um carregador, diminui um pouquinho o imposto dele e tem ali uma rede mais ampla de carregamentos, né? Eu acredito num futuro assim, onde bem breve vai ter pontos de recargas aí em praticamente todos os comércios, né? Então, a circulação de veículos vai ficar ainda maior. Muito bem, nós conversamos aqui com o Anderson de Mello, que é vendedor de veículos novos da Carreira Nissan aqui de São José dos Campos. Anderson, obrigado pelo bate-papo, pela entrevista, um assunto bem interessante e um ótimo final de semana para ti. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Realmente eu sou entusiasta aí de veículos elétricos, né? Eu gosto muito dessa parte, principalmente se tratando dessa tecnologia aí que realmente tem tudo para dar certo no Brasil. Estarei à disposição, trabalho aqui na concessionária Carreira de São José. Temos test drive do veículo Leaf, né? Inclusive tem test drive experience, onde o cliente acaba ficando alguns dias aí para ter essa experiência com veículo elétrico. Muito bem. Então tá aí, obrigado, Anderson.